14. Começou a chover logo depois de que encontraram a bolsa de moedas. Não era uma chuva pesada, mas parecia diminuir levemente as brumas. Vena estremeceu, puxando o capuz e se agachando ao lado de Kelsier em um telhado. Ele não prestava muita atenção no clima, então ela fez o mesmo. Um pouco de umidade não machucaria. Na verdade, provavelmente ajudaria, já que a chuva encobriria os ruídos de sua aproximação. Craddockshaw estava diante deles. Espigões pontudos e torres escarpadas erguiam-se como escuras garras na noite. Variavam muito em espessura. Alguns eram largos o bastante para alojar escadas e grandes salas. Outros eram simples varas de aço apontadas para o céu. A variedade conferia ao conjunto uma simetria retorcida e desviada, quase desequilibrada. Os espigões e as torres tinham um aspecto agourento no meio da noite úmida e brumosa, como ossos de uma carcaça manchados de cinza, há muito tempo expostos à intempérie. Olhando para eles, Ven sentiu algo, uma depressão, como se só ficar perto do edifício fosse suficiente para sugar suas esperanças. Nosso alvo é um complexo de túneis na base de um dos espigões mais à direita, Kelsier disse, sua voz quase inaudível, com o barulho tranquilo da chuva. Nós dirigiremos a uma sala bem no meio do complexo. O que tem lá dentro? Não sei, Kelsier respondeu. É o que vamos descobrir. Uma vez a cada 3 dias, e hoje não é um deles, o Senhor Soberano visita essa câmara. Fica nela por 3 horas. Então sai. Tentei entrar antes, há 3 anos. O trabalho, Ven sussurrou, aquele em que fui capturado. Kelsier assentiu. Sim, naquela época pensávamos que o Senhor Soberano estocava riquezas na sala. Não acho que seja verdade agora, mas ainda estou curioso. As visitas dele são muito regulares, muito estranhas. Há algo naquela sala. Ven. Alguma coisa importante. Talvez contenha o segredo de seu poder e de sua imortalidade. Por que precisamos nos preocupar com isso? Ven perguntou. Você tem o 11º metal para derrotá-lo, certo? Kelsier franziu o senho levemente. Ven esperou uma resposta, mas ela não veio. Falhei em entrar na última vez, Ven, ele disse. Chegamos perto, mas com muita facilidade. Quando chegamos, havia inquisidores do lado de fora da sala, esperando por nós. Alguém contou o que vocês estavam planejando? Kelsier assentiu. Planejamos esse trabalho por meses. Estávamos super confiantes, mas tínhamos razão para isso. Mer e eu éramos os melhores. O trabalho deveria ter sido perfeito. Kelsier fez uma pausa, então se virou para Ven. Esta noite não planejei nada. Só vamos entrar. Silenciaremos qualquer um que tentar nos deter. Invadiremos a sala. Ven ficou quieta, sentindo a chuva fria em suas mãos molhadas e braços úmidos. Então assentiu. Kelsier sorriu ligeiramente. Nenhuma objeção? Ven negou com a cabeça. Fiz você me trazer com você. Não estou em posição de objetar agora. Kelsier deu uma risada. Acho que tenho passado tempo demais com Brisa. Me parece que não está tudo certo até que alguém me diga que sou louco. Ven deu de ombros. No entanto, conforme se movia pelo telhado, sentiu novamente a sensação de depressão vinda de Craddockshaw. Alguma coisa, Kelsier, ela disse. Este palácio parece errado de algum modo. É o Senhor Soberano, Kelsier respondeu. Ele é um abrandador incrivelmente poderoso, aplacando as emoções de todos que se aproximam dele. Acenda seu cobre, isso a deixará imune. Vena sentiu, queimando o cobre, e a sensação imediatamente desapareceu. Melhor? Kelsier perguntou. Ela assentiu novamente. Tudo bem, então, ele disse, entregando-lhe um punhado de moedas. Fique perto de mim e mantenha seu Atium à mão, em caso de necessidade. Com isso, ele se lançou do telhado. Venus seguiu, e as tiras de seu casaco espalharam a água da chuva. Ela queimou o peltre enquanto caía, pousando no chão com as pernas reforçadas alomanticamente. Kelsier saiu correndo, e ela o seguiu. A velocidade com a qual estava correndo através dos paralelepípedos molhados seria imprudente se seus músculos não estivessem cheios de peltre, reagindo com precisão, força e equilíbrio. Ela correu em meia-noite úmida e brumosa, queimando estanho e cobre, um para ver, outro para se esconder. Kelsier rodeou o complexo do palácio.
Estranhamente, não havia muralha externa. É claro que não. Quem ousaria atacar o Senhor Soberano? Um espaço plano, coberto de paralelepípedos, era tudo o que rodeava a colina das 1000 torres. Nenhuma árvore, planta ou estrutura para distrair o olhar da perturbadora e assimétrica coleção de asas, torres e espigões de Craddockshaw. Aqui vamos nós, Kelsier sussurrou, e sua voz foi levada até os ouvidos amplificados pelo estanho de Vend. Ele se virou, correndo diretamente na direção de uma parte quadrada do palácio. Parecia como um abrigo. Enquanto se aproximavam, Ven viu 2 guardas parados, em frente a um tipo de portão ornamentado. Kelsier se lançou sobre os homens em um piscar de olhos, abatendo o primeiro com um golpe de faca. O segundo tentou gritar, mas Kelsier saltou, acertando os 2 pés no peito do homem. Atirado para o lado com o chute de força sobre-humana, o guarda se estatelou na parede e caiu no chão. Kelsier estava em pé, um segundo depois, usando seu peso contra a porta para abri-la. Uma fraca luz de lanterna iluminava um corredor de pedra do lado de dentro. Kelsier passou pela porta. Ven diminuiu seu estanho e o seguiu, correndo meio agachada, o coração disparado. Nunca em todo o seu tempo como ladra, fizera algo assim. Sua vida fora de furtos e golpes, não de incursões e assaltos. Enquanto seguia Kelsier pelo corredor, seus pés e capas deixavam um rastro úmido na parede lisa do chão, na pedra lisa do chão. Ela desembainhou nervosamente uma adaga de cristal, agarrando o cabo enrolado em couro com a mão suada. Um homem se aproximou no corredor diante deles, saindo do que parecia ser algum tipo de guarita. Kelsier saltou e deu uma cotovelada no estômago do soldado, depois o esmagou contra a parede. Enquanto o guarda caía, Kelsier entrou na sala. Vin se juntou a ele no caos. Kelsier puxou um candelabro de metal do canto até suas mãos e começou a rodopiar em torno dele, abatendo soldado após o outro. Os guardas gritavam, tropeçavam e agarravam bastões em um lado da sala. Uma mesa coberta com pratos meio comidos foi empurrada para o lado enquanto os homens tentavam abrir espaço. Um soldado se virou na direção de Ven e ela reagiu sem pensar, queimou o aço e atirou um punhado de moedas. Ela os empurrou e os projéteis saíram em disparada, fincando na pele do guarda, fazendo-o cair. Ela queimou o ferro, puxando as moedas de volta para sua mão. Virou-se com um punho ensanguentado, espalhando o metal pela sala e derrubando 3 soldados. Kelsier deu cabo do último, com seu bastão improvisado. Acabo de matar 4 homens, Ven pensou, atônita. Antes, Ren sempre se encarregara das mortes. Houve um farfalhar atrás dela. Ven girou e viu outro esquadrão de soldados entrando pela porta diante dela. Ao seu lado, Kelsier largou o candelabro e deu um passo. As 4 lanternas da sala saltaram de seus suportes, correndo diretamente na direção dele. Ele desviou, deixando que as lanternas se chocassem uma contra as outras. A sala ficou escura. Ven queimou o estanho e seus olhos se adaptaram à luz do corredor, lá fora. Os guardas, no entanto, pararam de supetão. Kelsier se postou entre eles em um segundo. Suas adagas reluziram na escuridão. Gritos ecoaram. E então, tudo ficou em silêncio. Ven ficou parada, cercada pela morte, as moedas ensanguentadas gotejando através de seus dedos paralisados. Ela segurava a adaga com força, entretanto, ainda que só para afirmar seu braço trêmulo. Kelsier pousou uma mão no ombro dela, que se sobressaltou. Eram homens maus, Ven, ele disse. Todos cá sabe, no fundo de seu coração, que o maior crime de todos é empunhar armas em defesa do Império Final. Ven assentiu, entorpecida. Sentia-se errada. Talvez fosse a morte, mas agora que estava dentro do prédio, jurava que podia sentir o poder do Senhor Soberano. Alguma coisa parecia empurrar suas emoções, deixando-a mais depressiva, apesar do cobre. Venha, temos pouco tempo. Kelsier começou a correr de novo, saltando com agilidade sobre os cadáveres. Ven o seguiu. Eu o forcei a me trazer, ela pensou. Queria lutar como ele, tenho que me acostumar com isso. Entraram em um segundo no corredor, e Kelsier saltou no ar. Deu um solavanco e saiu em disparada. Ven fez o mesmo, saltando, buscando uma âncora mais adiante, usando-a para se empurrar no ar.
Os corredores laterais passavam velozes, unindo em seus ouvidos amplificados pelo estanho. Mais adiante, 2 soldados apareceram. Causer golpeou o primeiro com os pés, deu meia volta e cravou a adaga no pescoço do outro. Ambos caíram. Nenhum metal, Ben pensou, aterrissando no chão. Nenhum dos guardas neste palácio usa metal. Mata-brumas, eles eram chamados, homens treinados para lutar contra românticos. Causer deu uma guinada para um corredor lateral, e Ven teve que se apressar para acompanhá-lo. Ela avivou seu peltre no intuito de que suas pernas se movessem mais rápido. Mais à frente, Causer se deteve, Ven deu um solavanco a fim de parar atrás dele. À sua direita, havia um arco que brilhava com uma luz muito mais resplandecente do que as pequenas lanternas do corredor. Ven apagou seu estanho, seguindo Causer pelo arco até a sala. Seus 6 braseiros ardiam em chamas nos cantos de uma grande câmara abobadada. Ao contrário dos corredores, esta sala era coberta com murais gravados em prata. Cada um deles, obviamente, representava o Senhor Soberano. Eram como vitrais que vira mais cedo, só que menos abstratos. Ven viu uma montanha, uma grande caverna, uma mancha de luz e algo muito escuro. Causer seguiu em frente, e Ven se virou. O centro da sala era dominado por uma pequena estrutura, um edifício dentro do edifício, ornamentada com pedra entalhada e padrões fluidos. A construção de um só andar parecia se alçar reverentemente diante deles. Considerando tudo, a câmara vazia produzia em Ven uma estranha sensação de solenidade. Causer avançou, os pés descalços, roçando no suave mármore negro. Ven seguiu, agachada e nervosa. A sala parecia vazia, mas devia haver outros guardas. Causer se aproximou de uma grande porta de carvalho no edifício anterior. Sua superfície era entalhada com letras que Ven não reconheceu. Ele estendeu o braço e abriu a porta. Um inquisidor de aço estava lá dentro. A criatura sorriu com lábios se curvando em uma expressão misteriosa sob os 2 enormes pregos que perfuravam seus olhos. Causer se deteve por um momento. Então gritou, Ven, corra! Enquanto a mão do inquisidor avançava e o agarrava pela garganta. Ven ficou paralisada. Ela viu 2 outros inquisidores com túnicas negras cruzando as entradas em arco, altos, magros e carecas. Eles também usavam pregos e intrincadas tatuagens do ministério nos olhos. O inquisidor mais próximo ergueu Causer no ar pelo pescoço. Causer, o sobrevivente de Hadzin, a criatura disse com voz áspera. Então se virou para Ven. E você? Estive procurando por você. Permitirei que este aqui morra rapidamente se me disser que nobre a gerou, mestiça. Causer tossiu, debatendo-se para respirar enquanto se agitava sob o aperto da criatura. O inquisidor se virou, olhando Causer com seus olhos perfurados pelos pregos. Causer tossiu novamente, como se tentasse dizer algo, e o inquisidor, curioso, puxou um pouco mais para perto. A mão de Causer cravou uma adaga no pescoço da criatura. Enquanto o inquisidor cambaleava, Causer deu um soco em seu antebraço, partindo o osso com um estalo. O inquisidor o soltou, e Causer caiu no chão de mármore, tossindo, lutando para respirar. Causer olhou para Ven com intensidade. Eu disse corra! Exclamou com voz rouca, jogando algo para ela. Ven se deteve, estendendo o braço para pegar a bolsa de moedas. Contudo, a bolsa acelerou no ar. Subitamente, ela percebeu que Causer não estava jogando para ela, mas nela. A bolsa acertou Ven no peito. Empurrado pela lamancia de Causer, o objeto arremessou-a pela sala, fazendo-a passar pelos 2 inquisidores surpresos, até que ela finalmente caiu desajeitada no chão, escorregando no mármore. Ven levantou a cabeça, ainda atordoada. Na distância, Causer ficou em pé. O primeiro inquisidor, no entanto, não parecia muito preocupado com a adaga em seu pescoço. Os outros 2 estavam parados entre ela e Causer. Um se virou em sua direção, e Ven ficou paralisada com seu olhar horripilante e anormal. Corra! A palavra ecoou pela câmara abobadada. E desta vez, finalmente surtiu efeito. Ven ficou em pé, cambaleando. O medo a aturdia. Gritava para ela, obrigava-se a se mover. Correu até a porta em arco mais próxima, sem saber se era por onde eles tinham vindo. Agarrou a bolsa de moedas de Causer e queimou o ferro, buscando freneticamente uma âncora no corredor. Tenho que fugir. Agarrou o primeiro pedaço de metal que viu e se jogou, lançando-se do chão.
Disparou pelo corredor em velocidade descontrolada, o terror avivando seu ferro. Deu uma guinada repentina e tudo girou, acertou o chão em um ângulo estranho. Sua cabeça bateu contra a pedra áspera e caiu de costas atordoada, perguntando-se o que havia acontecido. A bolsa de moedas, alguém a puxara, usando o metal para forçá-la a voltar. Vendo se virou e viu uma forma escura correndo pelo corredor. A túnica do inquisidor se agitava enquanto ele pousava vagarosamente a uma curta distância de Ven. A criatura avançou com seu rosto impassível. Ven avivou seu peltre, clareando sua mente e afastando a dor. Atirou algumas moedas, empurrando-as contra o inquisidor. Ele ergueu a mão e as moedas congelaram no ar. O empurrão de Ven repentinamente a atirou para trás. Ela caiu nas pedras, escorregando. Ela ouviu as moedas caindo no chão assim que parou de deslizar. Balançou a cabeça. Uma dúzia de novos hematomas ardia raivosamente por todo seu corpo. O inquisidor passou por cima das moedas espalhadas, caminhando na direção dela em ritmo suave. Tenho que sair daqui. Até mesmo Kelsier tivera medo de encarar o inquisidor. Se ele não podia lutar contra um, que chances teria? Que chances ela teria? Nenhuma. Ven largou a bolsa de moedas, ficou em pé e saiu correndo, entrando pela primeira porta que encontrou. Não havia ninguém na sala, mas havia um altar dourado no centro. Entre o altar, os quatro candelabros nos cantos e a bagunça de outras parafernálias religiosas. O espaço estava lotado. Ven se virou, puxando um candelabro para si, lembrando-se do truque que Kelsier usara antes. O inquisidor entrou na sala e, quase se divertindo, ergueu a mão, arrancando um candelabro dela com um puxão alomântico. Ele é muito forte, Ven pensou, horrorizada. Ele provavelmente estava se firmando com um puxão contra as braçadeiras da lanterna atrás dele. No entanto, a força de seus empurrões de ferro era muito mais poderosa do que a de Kelsier. Ven saltou, empurrando-se levemente para o altar. Na porta, o inquisidor se aproximou de uma tigela sobre uma coluna baixa, pegando o que parecia ser um punhado de pequenos triângulos de metal. Eram afiados nos vértices e cortaram a mão da criatura em uma dúzia de lugares. Ele ignorou os ferimentos, erguendo a mão, ensanguentada, na direção dela. Ven gritou, escondendo-se atrás do altar, enquanto as peças de metal se chocavam na parede ao fundo. Você está presa, o inquisidor disse com voz áspera. Venha comigo. Ven olhou para os lados. Não havia outras portas na sala. Espreitou-se, encarando o inquisidor, e uma peça de metal disparou contra o seu rosto. Ela a empurrou, mas o inquisidor era forte demais. Teve que desviar e deixar o metal passar, ou o poder dele a prenderia contra a parede. Preso de algo para bloqueá-lo, algo que não seja feito de metal. Enquanto ouviu o inquisidor entrar na sala, encontrou o que precisava. Um grande livro encadernado em couro, situado ao lado do altar. Ela o agarrou e esperou. Não havia sentido em ser rica se morresse. Pegou o frasco de Kelsier e engoliu o Atium, queimando-o em seguida. A sombra do Inquisidor rodeou o altar, e o Inquisidor real a seguiu um segundo depois. A sombra de Atium abriu a mão, e uma chuva de minúsculas adagas disparou na direção dela. Ven levantou o livro, quando as adagas reais dispararam. Correu com o livro pelo trajeto da sombra bem quando as adagas de verdade voaram até ela. Pegou cada uma delas com suas pontas afiadas e chanfradas, cravando-se profundamente na capa de couro do livro. O inquisidor se deteve e ela foi recompensada com o que parecia ser um olhar de confusão no rosto retorcido da criatura. Então uma centena de sombras disparou do corpo dele. Pelo Senhor Soberano, Ven pensou. Ele também tinha Atium. Sem parar para se preocupar com o que aquilo significava, Ven saltou por cima do altar, carregando o livro com proteção contra novos projéteis. O inquisidor girou, seus olhos a seguiram enquanto ela escapava pelo corredor. Um esquadrão de soldados esperava por ela, mas cada um deles tinha uma sombra futuro. Ven se desviou deles, mal vendo onde suas armas acertavam, evitando, de algum modo, o ataque de 12 homens. Por um momento, quase se esqueceu da dor e do medo. Ambos foram substituídos por uma incrível sensação de poder. Ela se esquivou sem esforço, os bastões se agitando sobre ela e ao seu lado, cada um deles errando por centímetros. Ela era invencível. Abriu caminho entre as fileiras de homens sem se incomodar em matá-los ou feri-los. Só queria escapar. Quando passou pelo último, dobrou uma esquina, e um segundo inquisidor
com o corpo se repartindo em imagens sombras, deu um passo adiante, acertando algo afiado em suas costelas. Ben perdeu o fôlego por causa da dor. Ouviu um som repugnante quando a criatura arrancou a arma de seu corpo. Era uma vara de madeira com uma lâmina de obsidiana afixada na ponta. Ben levou a mão à lateral de seu corpo, cambaleando para trás, sentindo uma quantidade assustadora de sangue quente jorrar da ferida. O inquisidor pareceu familiar. O primeiro da outra sala, pensou, em meio à dor. Isso significa que Kelsier está morto? Quem é o seu pai? O inquisidor perguntou. Vin manteve a mão nas costelas, tentando estancar o sangue. Era um ferimento grande, um ferimento horrível. Vira outros assim antes. Sempre matavam. Mas ainda estava viva. Peltre, sua mente confusa, pensou. Avivar o Peltre. Fez isso, e o metal deu força ao seu corpo, mantendo-o em pé. Os soldados se afastaram para deixar o segundo inquisidor se aproximar dela pela lateral. Vena olhou horrorizada para os dois inquisidores. Ambos se dirigiam até ela. O sangue fluía entre seus dedos e pela lateral de seu corpo. O primeiro inquisidor ainda levava a arma em forma de machado. O fio manchado de sangue. O sangue dela. Vou morrer, pensou, aterrorizada. E então ela ouviu. Chuva. Era fraco, mas seus ouvidos amplificados pelo estanho captaram o som atrás dela. Deu meia volta, lançando-se em direção à porta, e foi recompensada com a visão de um arco largo do outro lado da sala. A bruma se espalhava pelo chão da sala e a chuva acertava as pedras do lado de fora. Deve ter sido por onde os guardas vieram, ela pensou. Ela manteve o peltre aceso, surpresa em ver o quão bem seu corpo ainda funcionava, e cambaleou até a chuva, instintivamente apertando o livro de couro contra o peito. Está pensando em escapar? O primeiro inquisidor perguntou atrás dela, com divertimento. Aturdida, Vence voltou para o céu e puxou uma das muitas torres do palácio. Ouviu o inquisidor praguejar enquanto se perdia no ar, atirando-se na noite escura. As 1000 torres se ergueram ao redor dela. Ela puxou uma delas e depois se voltou para outra. A chuva estava forte agora e tornava a noite negra. Não havia bruma para refletir a luz ambiente e as estrelas estavam ocultas pelas nuvens. Vin não podia ver para onde estava indo. Tinha que usar a mancia para sentir as pontas metálicas das torres e esperar que não houvesse nada no meio do caminho. Chocou-se contra um espigão, agarrando-o e parando. Tenho que atar a ferida, pensou, debilmente. Estava começando a ficar mais atordoada. Sua cabeça estava enevoada, apesar do peltre e do estanho. Algo acertou o espigão acima dela. Vena escutou um grunhido abaixo. Soltou-se no momento exato em que o inquisidor cortava o ar ao lado dela. Tinha uma chance. No meio do salto, puxou-se para o lado, na direção de uma torre diferente. Ao mesmo tempo, empurrou o livro em suas mãos, que tinha pedaços de metal encravados na capa. O livro foi jogado na direção em que ela estava indo anteriormente. Suas linhas azuis brilharam, fracas na noite. Era o único metal que tinha consigo. Ben segurou o espigão seguinte com facilidade, tentando fazer o menor ruído possível. Perscrutou a noite, queimando o estanho. A chuva se transformou em um trovão em seus ouvidos. Por cima, pareceu escutar o som de algo acertando uma torre na direção em que empurrara o livro. O inquisidor caíra em seu truque. Ben suspirou, pendurado no espigão, a chuva encharcando seu corpo. Assegurou-se de que seu cobre ainda estivesse queimando. Puxou levemente o espigão para se posicionar melhor e arrancou um pedaço da camisa para atar o ferimento. Apesar da mente aturdida, não pôde deixar de notar o quão grande era o talho. Ah, senhor, pensou. Sem o Peltre teria ficado inconsciente há muito tempo. Estaria morta. Algo soou na escuridão. Ben sentiu um calafrio. Levantando o olhar, tudo estava negro ao seu redor. Não pode ser. Ele não pode. Algo acertou o espigão em que ela estava. Ben gritou, saltando para longe. Puxou outro espigão, agarrando-se debilmente a ele, e imediatamente empurrou mais uma vez. O inquisidor a seguiu. Os baques soavam à medida que ele pulava de espigão em espigão atrás dela. Ele me encontrou. Não podia me ver, nem me ouvir, nem me sentir, mas me encontrou. Vena acertou um espigão, segurando-o com uma mão, e ficou pendurada. Suas forças estavam quase esgotadas. Tenho que fugir, me esconder.
Suas mãos estavam entorpecidas, assim como sua mente. Seus dedos resvalaram no metal frio e molhado do espigão, e ela sentiu que estava despencando na escuridão. Caiu com a chuva, mas percorreu uma distância curta antes de acertar algo duro. O telhado de uma parte especialmente alta do palácio. Aturdida, ela ficou de joelhos, arrastando-se em busca de um canto. Me esconder, me esconder, me esconder. Arrastou-se fracamente até o vão formado por outra torre. Acocorou-se no canto escuro, em meio a uma poça de chuva misturada com cinzas, os braços enrolados em volta do corpo. Estava molhada de chuva e sangue. Pensou só por um momento que talvez tivesse escapado, mas uma forma escura aterrissou no telhado. A chuva estava diminuindo e o estanho revelou haver uma cabeça com 2 pregos, um corpo envolto em uma túnica escura. Estava fraca demais para se mexer, fraca demais para fazer algo, mais do que tremer na poça d'água, a roupa agarrada à sua pele. O inquisidor se virou em sua direção. Que coisinha problemática você é, ele disse. Avançou um passo, mas Ven mal podia ouvir suas palavras. Estava ficando escuro de novo. Não, era sua mente. Sua visão escurecia, seus olhos se fechavam, seu ferimento não doía mais. Não conseguia nem mesmo pensar. Ela ouviu o som, como galhos estilhaçados. E braços a levantaram, braços mornos, não os braços da morte. Obrigou-se a abrir os olhos. Kelsier, sussurrou, mas não era o rosto de Kelsier que olhava para ela, marcado pela preocupação. Era um rosto diferente, mais gentil. Ela suspirou, aliviada, perdendo os sentidos enquanto os braços fortes a puxaram para mais perto, fazendo-a se sentir estranhamente segura no meio da terrível tempestade à noite. Não sei por que Quan me traiu. Mesmo agora, esse fato assombra meus pensamentos. Foi ele que me descobriu. Foi o primeiro filósofo de Terris a me chamar de herói das eras. Parece ironicamente surreal que agora, depois de sua longa batalha para convencer seus colegas, ele seja o principal homem santo de Terris a pregar contra o meu reino.